CCJ analisa projeto que estabelece ações para programa de atenção às mães e pais atípicos. Plenário aprova a criação do programa IPVA em Dia. No Giro de Notícias, a campanha de vacinação contra a poliomielite e a Operação Corpus Christi nas estradas. E na agenda cultural tem a Expo Itatiaia e a Rio das Ostras Jazz and Blues. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta quarta-feira e analisou 65 projetos de lei. Entre eles, o do deputado Fred Pacheco, que estabelece ações para o programa de atenção e orientação às mães e pais atípicos. O termo é usado para se referir aos pais cujos filhos tenham necessidades especiais, como autismo ou algum tipo de deficiência. Um dos slogans mais colocados ali, a gente fez questão de fazer parte da emenda, que é cuidando de quem cuida. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência, o filho, a filha, ela está imersa naquela realidade e o pai e mãe fica à margem disso, né? Então a gente precisa entender que o pai também precisa ser cuidado, que a mãe precisa ser cuidado, né? E não só eles, mas toda a família que está no entorno, muitas vezes passa por uma realidade difícil e não tem ninguém quem cuide. Então, a ideia é, de fato, oferecer uma orientação psicossocial, é ter serviços de proteção, acompanhamento psicológico, terapêutico, dentro do Estado. Um outro projeto de lei votado e aprovado pela Constitucionalidade com emendas foi o que trata do direito de preferência na matrícula e na transferência de matrícula dos filhos de responsável que tenham adquirido sequelas pela Covid-19. A intenção é exatamente, a gente tem casos, muitos relatos de crianças, de adolescentes que perderam pai, mãe, responsáveis, né, avô, avó, e essas crianças, esses jovens, para ter preferência na matrícula, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Uma criança órfã estudar e assim, a gente poder ajudar essas crianças, esses jovens a estarem na escola, ainda que tenha essa dificuldade, que tenham ficado órfãos, o objetivo é ajudar essas crianças. Então eu, como professora, me sinto na responsabilidade de colocar crianças e jovens na escola, ainda mais as que não perderam pai, mãe, não importa, né, por qual problema, por qual tipo de violência. Também foi discutida e aprovada a emenda de plenário do deputado André Ceciliano, que proíbe as operadoras de plano de saúde de estabelecerem critérios que dificultem ou impossibilitem a contratação por idosos. O assunto tem sido muito discutido em Brasília e, recentemente, houve um acordo entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e as operadoras de plano de saúde, que anunciaram a suspensão e a revogação dos cancelamentos de pacientes que fazem tratamento contínuo. Aqui hoje, nessa legislatura, o deputado Fred Pacheco, ele foi proponente de uma CPI em relação aos planos de saúde. Eu fui signatário dessa proposta. Tenho convicção que vai ser mais um serviço da Assembleia Legislativa, porque nós, deputados estaduais, o Parlamento Fluminense, tem a capacidade de legislar sobre qualquer matéria relacionada à defesa do consumidor. E a partir do momento que se estabelece uma relação entre o cliente, entre o paciente dos planos de saúde e o plano de saúde, nada mais é do que uma relação de consumo e que pode ser regulada pela Assembleia Legislativa. O fato é que nós aprovamos uma lei, inclusive de minha autoria, no caso das pessoas com autismo, que visava impedir uma restrição à quantidade de exames e consultas a essas pessoas. A lei foi aprovada por unanimidade aqui na casa e, infelizmente, os planos de saúde se socorreram ao judiciário tentando uma declaração de inconstitucionalidade. A guerra contra o sistema, no caso em especial contra os planos de saúde, é uma guerra desigual, que quem paga a conta no final é o cidadão, que fica à mercê desses desmandos, das limitações de consulta, das limitações de exames. E no caso que a gente debateu hoje na CCJ, algo que está sendo debatido também no Congresso Nacional, é essa tentativa dos planos de impedir e de uma hora para outra, de forma discricionária, acabar unilateralmente rompendo esses contratos, deixando as pessoas a ver navios. Veja agora o Giro de Notícias desta quarta-feira.
Até o dia 14 de junho, a Prefeitura do Rio espera vacinar 237 mil crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite. A campanha de vacinação começou nesta segunda e as doses estão disponíveis em todas as 238 clínicas da família e nos centros municipais de saúde. A vacina oral contra a paralisia infantil também pode ser tomada no Supercentro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, e na unidade do Parque Shopping, em Campo Grande, que também atende de segunda a sexta. A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal começou esta madrugada e vai até o próximo domingo nas principais estradas federais do estado do Rio. Os policiais alertam os motoristas sobre os riscos das manobras irregulares, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e mortes, muitas vezes provocados por ultrapassagens forçadas, em trechos com faixas contínuas, sobre pontes e pelo acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e abril de 2024, ocorreram 113.360 casos, um aumento de 8,76% em relação ao ano anterior. Depois de 4 anos sem exibir filmes, o Ponto Cine, cinema que mudou a paisagem cultural do subúrbio carioca, voltou à programação semanal. Está em exibição até domingo, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte, o filme A Festa de Léo, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, com 4 sessões diárias. O Ponto Cine se tornou, ao longo de 18 anos, o maior exibidor de filmes brasileiros do país, com ingressos a preços populares, muito abaixo da média nacional. Além de estar equipada com tecnologia de ponta, a sala de 73 lugares conta com acessibilidade total. Nós somos o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o território nacional e do mundo, porque fora do Brasil pouco se exibe o filme brasileiro. O nosso trabalho é justamente de alfabetização do olhar e do comportamento. Lá onde nós inauguramos essa sala, se dizia que não era possível ter cinema. E hoje tem 17 salas de cinema no entorno do Ponto Cine. A gente acredita que cinema é um alimento básico. Por isso que o nosso mote é arroz, feijão e cinema. Porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. O plenário aprovou hoje o projeto que autoriza o governo a criar o programa IPVA em Dia. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Cláudio Caiado e mais 22 coautores tem o objetivo de facilitar o pagamento de dívidas de IPVA e multas. Os débitos dos anos de 2020 a 2024 vão poder ser quitados em até 12 vezes sem juros. O texto aprovado segue para análise do governador. 35% é o número médio anual de pessoas que têm veículos e não pagam IPVA. Ora, se esse IPVA pode ser parcelado em 12 vezes, é bom para o contribuinte e é bom para o Estado, que melhora a sua arrecadação. Então, essa é a questão central. E isso também demonstra que o nosso IPVA também é muito caro. A lei que criou o Fundo Estadual da Juventude, o FUNJovem, pode ser alterada. Parlamentares querem adequar a legislação ao novo texto aprovado em 2023, que regulamenta o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, o FECP. A proposta determina o repasse obrigatório de 6% dos recursos arrecadados pelo FECP sobre a fabricação de bebidas alcoólicas e fumo para o Fundo Estadual da Juventude. O projeto de lei complementar, assinado pelos deputados Vinícius Cozzolino, Andrezinho Siciliano e Filipinho Raves, e pelas deputadas Dani Balbi, Gisele Monteiro e Dani Monteiro, foi aprovado em regime de urgência e segue para sanção ou veto. O Fundo da Juventude ele é importante para financiar as políticas públicas que são voltadas justamente para a juventude. E nós estamos também ampliando esses recursos, que anteriormente eles eram referentes a algumas receitas previstas no Fundo de Combate à Pobreza, e atualmente nós estamos destinando 6% de todo o ICMS recolhido em cima de bebidas alcoólicas e fumos do Fundo de Combate à Pobreza. Isso vai aumentar essa
arrecadação. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em caso de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto retorna a pauta para mais um dia de recebimento de emendas. O Estado do Rio pode ganhar uma delegacia de repressão aos crimes rurais. A unidade vai ficar responsável pela investigação dos crimes ocorridos nas áreas rurais e também pela coordenação das operações policiais nessas regiões. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser criada no Rio uma campanha para incentivar a emissão de carteiras de identidade de crianças. A campanha deve conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância do documento, além de informar os locais onde a carteira pode ser solicitada. O texto da deputada Tia Ju diz ainda que a campanha deve ser promovida nos postos do Detran, maternidades, creches, escolas públicas e privadas. O projeto aprovado retorna a pauta para a segunda discussão. Já a deputada Verônica Lima propõe a criação do Programa de Combate e Conscientização da Aporofobia no Estado do Rio. A aporofobia é a prática de atos de intolerância e ofensas a pessoas por conta de sua condição de pobreza e vulnerabilidade social. De acordo com o texto, o Poder Executivo deve promover atividades de conscientização sobre a aporofobia, formas de combatê-la e denunciá-la. O projeto prevê também a criação de uma ouvidoria de conscientização e combate à aporofobia para recebimento de denúncias e produção de dados. 2 emendas foram apresentadas pelos deputados e a proposta vai ser analisada nas comissões. Pode ser alterada a lei de 2014 que criou o programa Consumo Responsável para incentivar a redução no consumo de água tratada no Estado do Rio. A proposta do deputado Márcio Canella amplia o alcance da legislação em vigor, prevê a conscientização da população sobre a necessidade de preservar mananciais e a utilização de fontes alternativas de captação de água para reuso nas novas edificações. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Poder Executivo pode ser autorizado a conceder aos servidores estaduais a garantia de pagamento de aluguel de imóvel residencial descontado em contra-cheque. O servidor ativo, aposentado ou pensionista vai ter direito à garantia se o valor destinado ao aluguel estiver dentro da margem de consignado disponível. De acordo com o texto, o imóvel deve estar localizado no estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Tande Vieira retorna à pauta para a segunda votação. Isso não envolve nenhum real de dinheiro público. O governo nunca vai ter que pegar dinheiro do caixa próprio e repassar para um proprietário do imóvel em garantia o aluguel. Isso funciona basicamente como um empréstimo consignado. O servidor que aluga o imóvel, ele vai estar dando como garantia para o aluguel daquele imóvel o próprio salário. Se ele não pagar o aluguel, ele está autorizando o governo do estado a pegar aquela fatia do aluguel no salário do próprio servidor e repassando para o proprietário do imóvel. É um projeto que já existe a nível federal nas Forças Armadas e a gente acha que fazendo isso a gente vai facilitar a vida do servidor do estado. E pode se tornar obrigatória a realização do exame para diagnóstico do pé torto congênito em recém-nascidos nos hospitais do estado do Rio. A regra vale para unidades da rede pública e conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O objetivo da proposta é agilizar o tratamento, que pode ser feito precocemente com técnicas menos invasivas. O projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, recebeu 2 emendas e volta para as comissões. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana traz a Expo Itatiaia e a Rio das Ostras Jazz and Blues. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Expo Itatiaia. Celebrando os 35 anos de emancipação da cidade, a festa conta com diversos shows e quem abre as comemorações é o grupo gospel Preto no Branco.
E não para por aí. Também está confirmada a presença da banda De Propósito, Barões da Pisadinha, Dennis DJ e muito mais. A Expo Itatiaia 2024 vai até domingo e você pode conferir a programação completa no Instagram da Prefeitura. O Presença Festival está de volta e traz muita cultura e representatividade para a cidade do Rio. Na sexta, 31 de maio, será apresentada a peça Meu Corpo Está Aqui, um espetáculo que aborda as experiências pessoais de 4 atrizes e atores com deficiência e fala sobre suas descobertas afetivas e sexuais, além dos obstáculos encontrados nesta jornada. Já nos dias 1º e 2 de junho, é a vez do espetáculo Dos Nossos para os Nossos, do coletivo Afro Maré, com direção de Tiago Ribeiro. A peça resgata e valoriza a identidade da cultura preta brasileira e sua ancestralidade. A mostra acontece no Teatro Sesc Gran Rio, no Rio Comprido, e a entrada é gratuita. E na região dos Lagos tem Festival de Jazz and Blues. O evento está na sua 20ª edição e é um convite aos amantes do gênero. Com apresentações de artistas nacionais e internacionais, o Rio das Ostras Jazz and Blues acontece até o dia 2 de junho em diversos palcos espalhados pela cidade. A agenda de shows você confere no Instagram do evento. Com textos de Arnaldo Jabor, o espetáculo Eu Te Amo se apresenta em Niterói. No palco, a peça é estrelada pelos atores Juliana Martins e Sérgio Maroni, que contam a história de Paulo e Maria, 2 desiludidos pela vida que, decepcionados com o amor e profissionalmente, se encontram e se apaixonam enquanto criam personagens de si mesmos. A peça mostra a exposição do casal, suas diferenças e os questionamentos afetivos. Eu Te Amo fica em cartaz no Teatro Municipal de Niterói neste sábado e domingo, às 7 horas da noite. E também tem programação para as crianças. Entre os dias 1º e 15 de junho, o espetáculo A Menina Dança passa por espaços públicos do Rio de Janeiro com entrada franca. A peça é voltada para o público infantil e conta a história da heroína da pátria, Maria Filipa. A apresentação traz dança afro em ritmos como maracatu, jongo, maculelê, samba de roda, assim conectando o corpo e o conhecimento da história. No dia 15 de junho acontece uma sessão com audiodescrição e libras. Pela primeira vez no Rio, Voos de Vila, impressões rápidas sobre todo o Brasil, se apresenta no Teatro Riachuelo. O espetáculo é uma leitura inusitada da obra de Villa-Lobos, criada e dirigida pelo maestro Gil Jardim. No palco, ele incorpora canções de compositores da MPB, influenciados por Villa e que são interpretadas por Luísa Lacerda. No repertório, além das peças do maestro, estão canções como Passaredo, de Chico Buarque, e Rosa, de Pixinguinha. A apresentação será dia 4 de junho, terça-feira, às 7 horas da noite. Com o espetáculo 15 anos de canções e memórias, a cantora e compositora Juliana Maia se apresenta no centro do Rio. Juliana sobe ao palco do Teatro Municipal acompanhada por sua banda e pelo grupo de câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica. No repertório do show estão obras que marcaram sua trajetória musical, além de composições autorais. A apresentação é única e acontece no dia 4 de junho, terça-feira, às 7 horas da noite. E na próxima quarta-feira tem Clube de Leitura no CCBB. O encontro está marcado para promover um debate sobre a obra da escritora Clarice Lispector e sua adaptação para o cinema em A Paixão Segundo GH. E para este gostoso bate-papo, os convidados são Luiz Fernando Carvalho, Nádia Gottlieb, com participação especial de Maria Fernanda Cândido e Melina Dalboni. O evento está marcado para o dia 5 de junho, às 3h30 da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.